quinta-feira. O caso envolvendo o Banco Master ampliou o debate sobre governança corporativa, conflitos de interesse e impactos institucionais no sistema financeiro. A decisão do Supremo Tribunal Federal de rejeitar o pedido para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o tema recoloca a discussão no campo político e jurídico, além de levantar questionamentos sobre transparência e credibilidade das instituições. Para analisar os desdobramentos deste episódio, eu vou conversar agora com Eduardo Maurício, especialista em direito penal. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao Radar, um prazer falar contigo, tudo bem? Tudo bem, Eric, um prazer, um cumprimento a todos os telespectadores e é sempre uma honra estar aqui. A honra é nossa de tê-lo aqui conosco. Ô Eduardo, a gente tem acompanhado esse caso do Banco Master, que tem um impacto financeiro gigantesco, né? Além dos credores, né, terem sido afetados, estão sendo aí ressarcidos pelo FGC, mas tem um impacto financeiro, inclusive no sistema financeiro e para os cofres da União. No sistema financeiro, você causa ali um embaralhamento, né? Por quê? Que o FGC, por exemplo, vai ter que passar o chapéu e antecipar 60 dias de contribuição para voltar a fortalecer o caixa. Aí eu fico pensando, bom, se cada banco que quebra eu passo ali o chapéu, antecipo e fica tudo bem, que estranho, né? Porque assim, eu vou criar um banco, também eu quebro, porque aí o FGC dá um jeito. Como é que a gente pode evitar esta situação, né? Apesar de sistemas fortes, né, de fiscalização, você tem pessoas que comandam esses sistemas. E às vezes, como a gente viu, também pessoas de dentro que fazem parte do esquema criminoso. Como é que a gente consegue aí evitar que isso volte a acontecer? Olha, eu vejo que falta investimento, sobretudo no caráter de prevenção, né? Não adianta só investir após o crime ter ocorrido. Então, falta investimento no setor de prevenção, sobretudo no combate e prevenção da corrupção dentro do setor bancário, seja público ou privado, e para que tenha aí, enfim, instituído práticas de compliance eficaz, com treinamento, due diligence, KYC, conhece o seu cliente, e até mesmo treinamento de toda a hierarquia, desde o topo até a base. E além disso, para que tem um alargamento da moldura penal para que quando ocorra esse tipo de delito, a pessoa que esteja ali, o autor do delito, ou até mesmo outros membros dessa organização criminosa, saibam que se praticarem esse tipo de crime, fraude contra o sistema financeiro, podem pegar aí bons anos de cadeia e, sobretudo, para que tenha uma política de treinamento e informatização de todas as pessoas que fazem parte do sistema financeiro hoje, seja em qual parte ou, enfim, da pirâmide que faça parte essa determinada pessoa. O Eduardo, a gente acompanhou agora há pouco a decisão do ministro do STF, Cristiano Zanin, que não obriga a Câmara, né, a instalar uma CPI para investigar o Master. Mas a Câmara dos Deputados, ainda pode instalar a comissão. Na prática, quais são os próximos caminhos institucionais para este caso? A gente sabe que depende também do presidente da Câmara, Hugo Motta, mas um instrumento jurídico mais acertado poderia fazer com que o ministro Zanin mude o seu entendimento? Olha, eu vejo que essa decisão do ministro foi assertiva, até porque, da forma que foi apresentada, né, pelo deputado, tem algumas lacunas, alguns erros, e para ser judicializado no STF, não poderiam ter esse tipo de lacunas, sobretudo no que tange ao próprio regimento interno da casa e também no que tange à própria Constituição Federal. Então, por isso que o ministro Zanin não obrigou, né, mediante uma decisão judicial, a implementação da CPI do Banco Master, porém determinou que volte isso para casa e para que então o presidente da Câmara verifique se de fato estão preenchidos os requisitos do requerimento interno e da Constituição Federal. Se não tiver preenchido, para que isso seja corrigido e para que a fase inicial então respeite o poder legislativo, a decisão do poder legislativo, e depois, se o caso, e tiver tudo, né, obviamente seguindo aí o regimento interno e a Constituição Federal, que depois passa então para essa eventual fase final de judicialização, lembrando que o objetivo da CPI é coletar
práticas, né, delitivas, ou seja, coletar ali indícios de autoria de prática de crime, sobretudo indícios da materialidade da prática de crime, para que isso depois seja levado para o Poder Judiciário, até mesmo no Ministério Público, com uma eventual denúncia e prosseguimento de uma ação penal. Eduardo, quando uma crise corporativa como essa chega ao Judiciário e ao Congresso, quais são os impactos, hein, para a percepção de governança e credibilidade no sistema financeiro? Olha, eu vejo que não só uma descredibilização e falta de confiança por parte da população e até mesmo, né, de pessoas internas, não só do sistema financeiro, mas também do próprio Poder Judiciário, né? A gente vê que essa discussão da eventual relação do ministro Dias Toffoli com o Vorcaro, seja indireta, né, no caso com recebimentos de empresa da família do Dias Toffoli, que recebeu valores diretamente do Banco Master, e que isso poderia ali ter um certo tipo de, enfim, ação indevida, né, por parte da mais alta Corte Suprema Judiciária do Brasil, e sobretudo a questão do Alexandre de Moraes, que foram interceptadas mensagens que supostamente teriam sido trocadas entre Vorcaro e Alexandre de Moraes no dia que Daniel Vorcaro foi preso, e essa troca de mensagens, comunicação direta ou até mesmo transações financeiras do banqueiro com membros do STF traria ali uma dúvida, né, sobretudo numa eventual influência em processos em trâmite, lembrando que a advogada, né, até então do Daniel Vorcaro era a atual mulher do Alexandre de Moraes, mas na nota pública que ela, enfim, compartilhou de conhecimento público, ela destaca que os serviços prestados por essa cifra milionária foi em virtude de reuniões, diversas reuniões, centenas de reuniões, e, sobretudo, a implementação do programa de compliance, que, na verdade, na prática, a gente vê que o programa de compliance foi totalmente ineficaz, já que o escândalo que veio à tona agora de corrupção e outras práticas aí de fraude contra o sistema financeiro nacional demonstra que, na verdade, esse código de compliance, se existiu, não foi eficaz, e isso traz uma descredibilização muito grande, tanto para o sistema financeiro nacional, para a visão do estrangeiro, dos países, né, outros países, e, sobretudo, a descredibilização do próprio Poder Judiciário, no qual a população não consegue constatar se, de fato,